Caros amigos, sejam bem-vindos ao podcast do Econofísico. Erudição, arrogância e pedantismo, tudo isso em um áudio genérico e enfadonho sobre algum assunto aleatório. Senhores, o assunto hoje é mecânica quântica. E falar desse assunto é perigoso, por uma simples questão. Tem gente especialista nesse assunto aqui no grupo. Então, você que é especialista, tenha um pouco de compaixão por mim, tá? Fale comigo no privado, tente não me humilhar em público. Eu sofro com isso, cara. Eu tenho uma baixa autoestima. Eu acho essa palavra engraçada, baixa alta, né? É claro que esse alto é de referenciado, mas baixa alto soa como baixo e alto, como uma medição. Senhores, é brincadeira da baixa autoestima. Por que eu vou falar de mecânica quântica aqui? Saiu ali um, um vídeo, tá? Uma reunião que saiu no IFGW ontem, muito bonita, sobre mecânica quântica. E eu resolvi falar sobre esse assunto. E falar de mecânica quântica é interessante porque, antes de falar de mecânica quântica, eu quero falar sobre o ser humano, tá? Na média, eu acredito que não seja o caso desse grupo aqui. Pode ter pessoas que sim, tá? Mas eu acredito que, na média, nesse grupo não. Mas na média das pessoas, você se torna uma autoridade em duas situações. A primeira é quando você fala algo difícil e complexo, e geralmente está falando uma besteira, tá? Mecânica quântica é um prato cheio para isso. Então você vai falar de alguma coisa extremamente complexa, tá? Confusa, para uma audiência que não é especializada, então você pode se tornar uma autoridade para essas pessoas. A segunda é um pouco menos nobre. Se você mostrar bens materiais, você se torna uma autoridade. E eu recebo todo dia isso no Instagram. É o templo da idiotice, tá? Infelizmente, eu recebo vídeos de maloqueiros. Parece que você vê a aparência do cara. Parece que ele passou 5 vezes pelo sistema penitenciário brasileiro, tá? E aí o cara aparece com uma Lamborghini jogando champanhe na Avenida Marginal Tietê, em São Paulo, e mostrando que ele desenvolveu o método para ficar rico nos bitcoins. E você vai olhar o perfil do maluco, o cara tem mais de 1 milhão de seguidores, 68 postagens e segue 2 pessoas. Bom, esse tipo de cara se torna uma autoridade hoje na nossa sociedade. A autoridade dos imbecis, mas é uma autoridade. E sempre assim, depois de 2 semanas, ele tá no Fantástico. Sempre assim. Por quadrilha, formação, lavagem de dinheiro, etc e tal. Então, visto que tem pessoas que não têm os bens para mostrar, elas optam pelo caminho mais curto. Elas falam sobre a mecânica quântica. Aí é um prato cheio, né? E quando essas pessoas falam da mecânica quântica, elas falam num nível mais baixo, mais raso, mais elementar e mais comercial da mecânica quântica. Falar de mecânica quântica hoje é basicamente, fora de um assunto sério na academia, é basicamente falar de duas coisas. É você falar do experimento da dupla fenda e o experimento de Schrödinger. Eu vou tossir alguns momentos desse áudio aqui, tá? Eu ainda tô com a minha tosse sem fim aqui, e vocês, me peço desculpa de antemão, não tenho como evitar. O problema é o seguinte, eu vou explicar o que é o experimento da dupla fenda, e depois eu vou explicar o experimento de Schrödinger, o gato de Schrödinger, que é um experimento mental. Tá? Que na verdade, nem deveria ser levado em conta como experimento, que isso foi um deboche do Schrödinger. Tá? Isso não é sério, isso é um deboche. Tá? Que as pessoas ficam amamentando isso, gostam de cultivar isso. E o da dupla fenda é uma coisa séria, mas que, olha, houve uma desgraça aí no meio. A questão é o seguinte, eu não vou falar da mecânica quântica porque é muito longa a história. Basicamente, você lança um fóton, tá, num aparato que tem 2 fendas. Esse fóton ele vai interagir, tá, com essas fendas e depois no seu aparato final, no seu projetor, na sua tela, ele vai aparecer um padrão de interferência. O experimento é dado desta forma para os ouvintes. Aí, esse padrão de interferência é um padrão típico de uma onda. E se você acredita que o fóton é uma partícula, tá, ele tem momento,
Aí se descreve ele também como uma partícula. Uma onda não tem momento. Tá pensando classicamente, uma partícula tem momento. Então o fóton é um momento, carrega a sua energia, etc e tal. Então a pergunta é, o fóton passou por qual fenda? Tá? Então o que eles fazem? Você põe... Agora eu vou falar como eles trazem para você e depois eu vou explicar o que está acontecendo. Você põe um observador, tem que tomar cuidado com essa palavra, você põe um observador ali para ver em que fenda o fóton passou. No momento que você está observando, o padrão de onda é desfeito. Então, o fóton ele só passa pelas duas fendas se você não estiver olhando. Se você estiver olhando, ele vai passar só por uma. Olha, desculpa aos iniciados, desculpa essa diarreia que eu estou dando para vocês aí, mas é isso que as pessoas falam. E aí inicia-se, desculpa pelo meu português, as conclusões, tá? O fóton, a natureza sabe que você está olhando. Ela interage com a sua consciência e a sua consciência, olhando o fóton, altera a natureza. É isso que é dito. Aí, mas onde é que está o dinheiro? Calma, agora que vem. Daí, o cara faz uma conexão com o mundo dos negócios, sobre a sua forma de se comportar na sua vida, sobre como você tem que analisar, sobre a projeção do dinheiro na sua vida, sobre a projeção do seu crescimento, tá? Mudar a sua forma de se enxergar. Só que você não consegue fazer isso da noite pro dia, você tem que comprar um curso. Tá? E o curso custa um treinamento final de semana, 6 mil reais, etc e tal. E isso é vendido. Então, existe aí assim, para quem entende alguma coisa, é um absurdo do começo ao fim isso, tá? Então os caras pegam o experimento mais raso, mais prezinho da mecânica quântica, dão aliás, eles descrevem o experimento totalmente errado, dão uma interpretação absurda, fazem uma conexão disso com o mundo macroscópico e vendem para você um curso. E tem gente que paga, viu? E paga caro, tá? E aí, quando a pessoa percebe que ela jogou o dinheiro dela no lixo, ela vira e fala, mas eu acredito que ter uma postura positiva perante a vida te torna uma pessoa melhor. Veja, ela arruma desculpa, entendeu? Claro que ter uma postura positiva, pensar positivo, não ter uma atitude derrotista te ajuda. Gente, o mundo é difícil. A gente, desculpa a palavra, nós estamos fodidos nesse país. Tá? Outro dia eu vou falar sobre política aqui porque eu acho importante, principalmente sobre impostos. Tá? Tem muita gente que acha que não paga imposto. Tá? Enfim. Então, ter uma atitude derrotista é muito ruim. As mudanças na sua vida partem de você encarar os problemas de frente, tá? Ter uma atitude positiva e trabalhar para atingir o resultado. Mas não ficar pensando que você vai se tornar um helicóptero e pular da janela e esperar que você não morra. Porque isso é uma idiotice. Mas isso é vendido aos montes, tá? O que acontece quando esse experimento que eu falei para vocês, dessa maneira tão asquerosa, o que ele é na verdade? É o seguinte, você tem uma lanterna, tá? Um forno, um emissor, um filamento, seja o que for, você consegue emitir um fóton, tá? Um só. E esse fóton, ele tem que passar, ele vai direto para um anteparo. Tem dois buraquinhos nesse anteparo, tá? Ele vai passar por esse anteparo e vai ser detectado numa tela. O que é ser detectado? Ele vai fazer uma interação com a tela, tá? Ele pode ionizar um átomo. Eu não sei mecanicamente as formas de fazer isso. Eu nunca montei esse experimento na prática. Eu já vi, mas nunca montei. Você lançou esse fóton, então ele vai se propagar e vai atingir um ponto na tela. Porém, o que a mecânica quântica nos ensinou? Tem a equação de Schrödinger que ela fala o seguinte. Existe uma coisa chamada função de onda, tá? Que é um mapeamento probabilístico de onde esse elétron pode estar. Em algumas interpretações, isso é o próprio elétron. Tá? A função de onda é o próprio elétron.
tá? Ou é o mapeamento do elétron, tanto faz. Ela é algo matemático. Tá? Existe um ponto muito nevrálgico aí que eu comento mais para frente. Então, o lado esquerdo da equação do Schrödinger fala que descreve como essa função de onda vai evoluir no tempo e no espaço. O lado direito traz informações do meio ambiente, por meio de uma função chamada hamiltoniana. Essa função hamiltoniana ela vai descrever como é que está a descrição energética do ambiente. Então você resolve essa equação para esse sistema do anteparo, você vai ver que a equação de Schrödinger, a onda, ela vai criar um padrão de interferência no anteparo. Tá? Isso é um padrão matemático. No momento que você lança a partícula, ela vai estar em algum desses locais com alguma probabilidade, mas ela vai ser detectada em um só ponto. Tá? Então, no momento que ela interage, ela vai interagir em um só local. Ela poderia estar em todos, mas ela interage só em um local. Então, é uma onda de probabilidade, tá? Que no momento que existe a interação física ocorre em um local só. Essa equação de Schrödinger, ela é uma espécie de uma equação híbrida de uma equação de onda com uma equação de calor. Ela está ali no meio, tá? Mas as equações dela são ondas, as soluções são ondas, tá? Você consegue demonstrar isso pela periodicidade das soluções, tem todos os parâmetros de ser uma onda e ela é uma onda. Acontece o seguinte, o que o charlatão chama de observador, essa palavra é super mal definida, não existe isso. Não tem ninguém olhando para onde está o elétron. Observador ali significa um detector. Quando você põe um detector, você tem que interagir com o elétron. E no momento que você interage com a onda, né? No momento que você interage com essa onda tem que interagir com uma partícula. Então essas interações, ela tem que virar algo pontual. Então a descrição, no que eu entendo, correta, seria: você faz o experimento sem detector, você vai ter um padrão de onda. Você faz o experimento com detector. Se você resolver a equação de Schrödinger, colocando na hamiltoniana esse detector, aí você vai derrubar o padrão de onda, porque você vai interagir com esse fóton, tá? Então você ou interage na tela ou você interage antes, mas você colocou o detector antes da tela, então ele vai interagir com essa onda. Então, mesmo que ele não passe pela fenda que está o detector, ele interagiu com a onda ali, ele foi preparado para interagir com essa onda, então ele vai derrubar essa onda e aí você vai mudar a evolução temporal dessas possibilidades do elétron, que antes ia ser um padrão de interferência, agora passa a ser uma delta, algo pontual. Tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Tem professores, tem pesquisadores que falam que essa própria onda, ela é complexa, é uma onda complexa, tá? Está no espaço complexo. Então, ela tem ali as suas 3 dimensões espaciais e tem uma dimensão complexa, tem uma direção complexa. Então, é um negócio matemático, tá? E ela se torna uma probabilidade, vamos dizer assim, quando você eleva ela ao quadrado, vamos dizer assim. Aí ela vira uma probabilidade. Essa é a interpretação de Max Born, tá? Que interpretou isso. Comparando essa equação de onda com alguns efeitos de difração de elétrons, etc. Espalhamentos seria melhor dito. O ponto nevrálgico, essa interpretação é super complicada, tá? Mas o ponto nevrálgico, para mim, é que a função de onda ela é afetada pelo meio, mas ela não afeta o meio. Isso para mim é um ponto nevrálgico nessa interpretação. Ela afeta o meio afeta ela pela hamiltoniana, mas ela não afeta o meio. Então isso para mim é uma coisa mais difícil de engolir do que todo o resto, tá? É lógico que essa não é a única interpretação. Tem várias, tá? Mas aí cai num reino que aí a física é uma ciência experimental. Você pode fazer a ideia que você quiser, mas você tem que ir lá e conseguir tem que fazer o experimento. Então, quando você não tem chances de fazer um experimento, aí a coisa fica muito louca, né? Então, aí vai do gosto da pessoa. Mas desde que a sua interpretação
não viole os resultados práticos do que já está estabelecido, você pode ter a interpretação que você quiser. Tá? Você pode ressuscitar morto, fazer o que você quiser, desde que ela não viole o que já está estabelecido, o que já foi comprovado por laboratório. Então, isso acontece, tá? As pessoas que usam essa interpretação, esse charlatanismo, esse curandeirismo, sucesso dos negócios, elas encaram o detector como um observador, porque nos livros de física, antigos principalmente, se falava o observador. O observador era sinal do detector, mas a detecção, ela interfere. Quando você vai, por exemplo, medir a pressão, tem um exemplo na palestra que eu vi ontem, você vai medir a pressão do pneu do seu carro, você tem que reduzir um pouquinho a pressão dele para você ter lá a reação para mexer o seu manômetro. Então, o fato de medir interfere. Quando você vai pôr um termômetro para medir uma solução aquosa, a energia tem que primeiro esquentar o termômetro e depois transpassar isso para o líquido do termômetro. Então, a temperatura que você está medindo não é mais a temperatura do líquido, é a temperatura do líquido com o termômetro, porque o termômetro vai roubar um pouco de temperatura. Vamos supor que é um termômetro igual ao do pica-pau, aqueles de vidro assim. Então você tem que esquentar o vidro, depois esquentar o mercúrio que está dentro. Então existe um erro experimental, tá? É claro que você vai tentar fazer um experimento que o seu termômetro seja pequenininho. Você não vai pegar um termômetro que tem aproximadamente 5 metros de comprimento para medir a temperatura de um copo d'água. Você vai pegar um termômetro bem pequenininho para interferir o mínimo possível. Mas medir é interferir, tá? Quando você mede, você está fazendo interação. Você está colidindo as coisas ali, você está entrando no sistema. Então, quando você bota o detector ali, ou o observador, você está entrando no sistema. O sistema, agora você faz parte do sistema. O detector faz parte do sistema. E não a sua mente racional ou não, tá? O professor nessa palestra, ele fala uma coisa muito bacana, que é verdade. Porque é tão idiota isso, mas a gente tem que falar disso. Não interessa se tem uma pessoa olhando ou não o experimento, tá? As ondas, a função de onda, ela vai colapsar independente de ter ser humano ou não perto. Então, no Big Bang não tinha ninguém observando e você tinha lá hidrogênio virando hélio, colapsando função de onda, sem ninguém observando, porque essa palavra observador, ela é usada como uma muleta ali. Então, esse é o grande problema que eu enxergo, tá? Utilizar a palavra observador, colocando o ser humano como agente transformador da estrutura subjacente do universo, pelo simples fato de ele estar lá pensando. Quem fez muito disso, que levou isso ao nível de palhaçada global, foi aquele filme de... Gente, eu não quero ofender vocês, mas, perdão, aquele filme lá, Quem Somos Nós, que é uma palhaçada do começo ao fim. Eles fazem uma trambicagem enorme. Eles, por exemplo, eles contratavam professores falando assim, nós vamos fazer um documentário de física quântica. Aí eles pegam um monte de professor de várias universidades, professores bacana, e o professor faz a entrevista dele. Aí eles vão fazendo cortes e jogando as explicações do professor no meio das baboseiras que eles estão falando. Isso gerou uma cacetada de processo nos Estados Unidos, porque, pô, cara renomado, tá a imagem dele nessa porcaria desse documentário aí, que fala exatamente disso. Outro, tá? Aí, desculpa também, não quero ofender, não fiquem bravos comigo, mas aquele Neil deGrasse lá, que é o pupilo do Carl Sagan, ele fez lá uma série, acho que foi na Cosmos, eu não sei exatamente qual, que ele fala exatamente do experimento da dupla Fender e fala do observador e ele tampa a câmera. Quando você não está observando, ele tampa a câmera, dando a intenção que o observador é alguém que está olhando, tá? Por que ele fez isso? Ele é burro? Não, esse cara é astrofísico, meu amigo. Ele fez isso porque isso vende, tá? O compromisso dele ali, embora ele possa falar que o compromisso dele lá é divulgação científica, mas não é, meu amigo. O compromisso dele são dólares na conta dele, tá? Quando ele tem um compromisso com a física, ele publica artigos, etc., coisa séria. O gato de Schrödinger é outro. Esse experimento é um sarro que o Schrödinger fez. O que é o negócio? A história é o seguinte. Resumidamente, o experimento é o seguinte. Eles falam que tinha essa interpretação
que na mecânica quântica os objetos quânticos poderiam estar em sobreposição de probabilidades. Então alguma coisa pode estar com uma propriedade 50% sim, 50% não. Veja, isso não é uma limitação do conhecimento, é a natureza. Ela está em estados sobrepostos. Tá? Então, por exemplo, ele tem uma característica que chama spin, seja lá o que for. Spin para cima, 50% de chance, spin para baixo, 50% de chance. Ela carrega essa probabilidade até a interação acontecer. Tá? Não é uma incerteza de informação, é da natureza da mecânica quântica carregar essas informações sobrepostas. E aí então você faz o experimento, pega uma caixa, tá? Então olha o sarro que o Schrödinger queria chegar. Se a sua interpretação está certa de que de fato o mundo existe nessa sobreposição, eu vou então pegar uma caixa, colocar um detector, tá? E um martelo. Tá? Se o detector detectar spin para cima, ele vai acionar o martelo que vai quebrar um pote de veneno. Se ele detectar spin para baixo, ele não vai acionar o martelo. Tá? Se ele acionar o martelo e quebrar o veneno, ele vai matar o gato que está dentro da caixa. Tá bom? Então, a coisa transforma da seguinte forma. Então você faz o experimento e aciona lá a sua fonte radiativa. Vai começar a emitir vai emitir um elétron ali, um átomo. E esse átomo pode estar com spin para cima ou spin para baixo com 50% de chance. A interpretação, então, se tudo estiver correto, é que o gato vai estar vivo e morto ao mesmo tempo. Tá? Porque é o seguinte, qual que era o sarro que ele queria tirar? Pegar essa interpretação do mundo microscópico e jogar para o macroscópico. Tá? Então ele fez um experimento em que você tinha algo que era acionado microscopicamente e tinha uma ação macroscópica, que era quebrar o pote de veneno e matar ou não o gato. Então você bota a sua fonte radiativa ali, está tudo fechado, sem interação, então nesse momento o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Enfim. Quais são as interpretações disso? Tem várias interpretações. Tem interpretação de muitos mundos, que falam de decoerência, etc e tal, e tem interpretações mais simples, tá? Que, por exemplo, elas dizem que o estado do elétron, que está descrito por essa função de onda, tá? Essa função de onda carrega o estado do objeto quântico que você está analisando. Pode ser a posição, toda a informação está nessa função de onda. Essa função de onda carrega os dois estados, spin para cima e spin para baixo. Mas a interação que ela vai fazer, tá, com o detector ou é spin para cima ou é spin para baixo. Ela não vai fazer as duas interações ao mesmo tempo. Tá? Ou é uma ou é outra. Embora a onda carregue as duas informações, ou é uma ou é outra. Essa é uma interpretação. Tem outras. A interpretação de muitos mundos, vai acontecer tudo em universos paralelos e o diabo a quatro, e é impossível entender isso, ao menos que você seja um especialista. Mas então é isso que acontece. Esses caras charlatões, eles começam a pegar pinçam essas informações, a informação da caixa do gato, tá? Que você pode ter estados na realidade que estão sobrepostos, o gato vive e morto, você rico e pobre coexistindo ao mesmo tempo. Você pode também, com a força do pensamento, co-criar dinheiro, que é o termo que eles usam, porque você já foi feito em nível experimental e físico. Aí eles citam o nome dos físicos, experimentos, e faz essa salada mista. O que eu quero dizer para vocês, nós vamos entrar na próxima década, provavelmente em menos, tá? No máximo em uma década, nós vamos entrar agora na computação quântica e na biologia quântica. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Nós vamos vai parar de ser um negócio estranho, assim como computação em nuvem não é mais novidade para ninguém. Já foi, nossa, era capa de várias revistas. Computação em nuvem, cloud computing, e nossa, ninguém mais fala disso hoje. Já a realidade acabou. Você arrasta seus arquivos lá para o Google Drive, tudo funciona bonitinho, ninguém está se preocupando com esse assunto. A mecânica quântica, provavelmente, nós veremos isso na próxima década. Até em uma década, tá? Com os computadores, os celulares quânticos e a biologia quântica. E eu acho que o nível de charlatanismo vai aumentar exponencialmente e algo me diz que vai começar pelo Instagram.
Então, eu gostaria de convidar vocês a lerem um pouco mais isso, mas em fontes, tá? Em fontes respeitadas. Podem entrar no site do Instituto de Física Gleb Vatagin, da Unicamp. Eu vou mandar para vocês o link. Sigam a USP, o IFUSP. Eles têm um canal no YouTube muito bom, vou deixar aqui para vocês também. Então, procurem informações nesses locais, tá? Porque tem muita gente perdendo dinheiro e sendo enganada com esse assunto de cura quântica, charlatanismo e sucesso nos negócios. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Provavelmente, pelo improviso que foi esse assunto, como todos os outros, esse em particular, por ser mais difícil, deve ter ficado um áudio meio louco, mas é isso aí. Um grande abraço e fiquem com Deus ou com o que vocês acreditem.